Boa noite, graça e paz. Que bom que você veio. Tá um friozinho, né? Eu gosto particularmente mais do frio do que do calor, mas é muito frio, é úmido, né? Esse é o grande problema. Mas enfim, eu queria abrir um espaço assim para que a gente pudesse trocar uma bola, na verdade. Eu acho que a pregação, a gente já está tão formatado com isso num domingo e em alguns cultos. Então eu queria abrir um espaço para a gente poder conversar de fato sobre o tema. E o tema é resiliência. E quando a gente pensa em resiliência, eu queria ouvir você. O que te vem na mente? Que conceito que te passa quando a gente fala sobre isso? Pode ser um de cada vez, tá? Coisas passadas. Duro na queda. Interessante. Recomeçar. Perseverança. Reinventar. Gostei disso, hein? Reinventar. Que mais? Reaprender. Muito bom. Que tal desaprender? Se ajustar. Ajustamento. Que mais? Se levantar. Olha aí, interessante. Interessante. Bom, o termo resiliência, ele vem da física. E, na verdade, um objeto, ele recebe um estressor, ele recebe qualquer estressor que seja, esse objeto se transforma, e quando o estressor é tirado, ele volta ao seu estado original. Vamos pensar no ferro. O ferro, quando está calor, ele dilata. Quando está frio, ele se contrai. Na temperatura ambiente, ele volta ao seu estado original. Isso é resiliência na física. Agora, se a gente for trazer isso para o ser humano, a gente tem o mesmo princípio. Nós somos atravessados por estressores, por alguma situação que nos desequilibra, que nos desorganiza, e depois o nosso organismo se adapta, se readapta, e a gente volta então a um estado de equilíbrio. A diferença entre o ser humano e um objeto é que o ser humano nunca volta para o zero. Ele volta para o estado original com mais um aprendizado. Essa é a grande diferença. Então, quando a gente fala de resiliência, a gente está falando aqui de estressores, a gente está falando de adaptações e readaptações. E se a gente pensar num mundo pós-pandêmico, a gente enfrentou muitas adaptações e muitas readaptações. Na verdade, nós ainda estamos vivendo esse processo. Há lugares que você tem que pôr máscara, há lugares que você não precisa de máscara, há restaurantes que você precisa pôr luva, restaurantes que você não precisa pôr luva para pegar os alimentos. Quer dizer, momentos em que temos que voltar a usar, não, agora não precisa mais. Tudo isso traz adaptações e readaptações. Pensando num conceito de mundo, a gente tem hoje o que eles dizem que é mundo bunny. O que é isso? É um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ele é frágil por quê? Porque nada é muito sólido. Você não consegue... os conceitos de modernidade, por exemplo, onde você tinha o analógico, vamos pensar aqui, né? O analógico, por exemplo, na escola, você tem papel e lápis, isso é o analógico. O digital, você tem tablet, computador, celulares que são verdadeiros computadores, né? Muitas pessoas até perderam a habilidade de escrever, né? Elas digitam mais rápido do que escrevem. A dificuldade da coordenação fina, né? Para muitos já foi alterado, né? A gente vive, então, naquilo que a gente chama de fragilidade dos sistemas e de tudo aquilo que nos é apresentado. Um mundo ansioso,
Talvez nunca em toda a história da humanidade o ser humano foi atravessado com tanta ansiedade. Antes da pandemia, a OMS dizia que no Brasil nós tínhamos 9,3% da população ansiosa. E nós éramos considerados a nação mais ansiosa do planeta. Também pela OMS, nós éramos o 5º país com maior grau de depressão, o 2º país das Américas e o 1º da América Latina. A gente perdia para os Estados Unidos com 5,9%, o Brasil com 5,8%. Depois da pandemia, a Universidade de Ohio fez uma pesquisa com 10 países, o Brasil estava incluído. 63% da população brasileira foi diagnosticada com ansiedade alta e 53% com depressão. O Brasil se tornou, então, o país mais ansioso, já era, mas continuou mantendo o seu lugar, e o país mais depressivo. É um sistema que, de fato, nos adoece. Isso tem a ver com esse mundo que eles chamam hoje de frágil, de ansioso. E essa ansiedade vem por conta dessa não linearidade. O que é isso? As coisas não são mais tão contínuas. O que é absoluto hoje não é absoluto amanhã. A ciência está mudando muito rapidamente. Conceitos que eram estabelecidos até pouco tempo atrás, e a ciência dizia é assim, hoje já não é mais. Se dizia, por exemplo, que neurônios, quando morrem, nunca mais são restaurados. A gente sabe que isso não é verdade hoje. Muitas das coisas, se dizia, por exemplo, que se você perdesse uma parte do cérebro em algum lugar, você teria, uma área sua seria afetada, por exemplo, dos movimentos. Se você, de alguma forma, sofresse uma lesão naquele ponto, você perderia os movimentos. Hoje a gente sabe que não é bem assim, que uma área compensa a outra. O cérebro tem uma plasticidade neuronal que ele vai se adaptando e ele vai se realocando. E aí, então, muitas descobertas novas que derrubaram todos os conceitos do passado. Então, não dá para dizer que agora tudo é linear, porque a verdade de hoje, científica, talvez não seja a verdade de amanhã, por conta do avanço da ciência. Isso faz com que as pessoas se tornem muito inseguras, de um certo sentido. E incompreensível, porque as mudanças são tão rápidas e as adaptações têm que ser também no mesmo nível tão rápido, que traz uma incompreensão do momento em que eu estou vivendo. Isso é exatamente o que os filósofos dizem que a gente vive, que é um desenvolvimento ou uma evolução daquilo que eles chamavam de mundo VUCA, né, que é volátil, mudanças muito rápidas, complexo, muitas variações por conta das interconexões, ambíguo, quer dizer, pouca clareza sobre significados, e incerto, dificuldade de previsão. Não dá para prever as coisas como antes, de uma maneira tão cartesiana, né? É assim, 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 como a gente tinha na Idade Moderna. Na Idade Moderna, a gente tinha os conceitos muito bem estabelecidos. Né? É assim, é assim, é assim. Na Idade Contemporânea, já não é mais desse jeito. As coisas são de outra forma. O olhar é outro. A subjetividade assume o centro. Na Idade Moderna, o método assumia o centro. Você tem que ter método para todas as coisas. Não é assim, gente? A nossa própria bandeira, ordem e progresso, ela é totalmente moderna, dentro de um conceito moderno. O conceito contemporâneo é mais ou menos assim. É a verdade. Aí eu pergunto, mas verdade de quem? Sua, minha, dele, dela? Porque a minha experiência, a minha vivência faz com que eu tenha vivências que eu chamo de verdade. Olha só, se a gente for pensar lá em Pilatos, ele foi meio que pós-moderno, né? Porque Jesus pergunta para ele,
A verdade... Aí Pilatos pergunta o quê? O que é a verdade? O que é a verdade? Estão lembrados disso? Né? Ele indaga a Pilatos, o que é a verdade? Como, eu não sei, essa sua verdade é sua, a minha verdade é diferente. Isso nos leva a um terreno muito frágil. E isso nos leva a grandes estressores. Fora a cobrança do mundo onde você tem que performar o tempo todo. A gente vive o tempo da performance. A gente tem um filósofo coreano, Chong Han, ele fala o seguinte, ele fala que a violência de que nós temos que estar sempre bem, numa toxicidade, numa positividade que é tóxica, e a necessidade de estar sempre performando, de estar sempre fazendo, de estar sempre em atividade, leva a uma violência neuronal que faz com que a sociedade atual seja conhecida como a sociedade do cansaço. Parece que você está sempre exaurido. Você termina o seu dia com uma série de coisas ainda a serem feitas. Você termina o seu dia, às vezes, com a impressão de que você não deu conta de tudo. Que 24 horas não é o suficiente para você dar conta. Isso acontece com você em alguns momentos? E isso faz com que a gente, de fato, se sinta exaurido na nossa caminhada. E aí a gente tem a questão de todo esse sistema gerar grande potencialidade de estresse. E o estresse, ele de fato é um grande veneno. Há estresses que são inevitáveis, né? Que trabalham num plano secundário, vamos dizer assim. O frio, o calor, o barulho, o trânsito, você ter que enfrentar algumas filas, às vezes a internet que cai, você está no meio de um processo que não deveria cair, ou um telefonema, você precisa falar com alguém e não encontra. Tudo isso são estresses que fazem parte da vida cotidiana, que fazem parte da vida diária. Agora, você tem estressores que são muito poderosos. Às vezes a perda de alguém, um casamento desfeito, uma traição, um amigo que te frustrou, uma promessa que não foi cumprida, um desejo que você trabalhou, lutou e não realizou, enfim, tudo isso pode trazer um estressor tão grande para nós que vai mexer com o nosso metabolismo. Veja bem, uma quantidade de estresse muito exacerbada vai fazer com que o seu corpo produza cortisol. Cortisol é um hormônio que é formado pela suprarrenal, fica aqui em cima dos seus rins, você tem uma glândula que vai produzir esse hormônio, vai lançar para o seu corpo, isso vai abaixar a sua imunidade, vai fazer você ficar muito propenso a AVC, você vai engordar, você vai dormir mal, você vai ter muita possibilidade de ter quadros de ansiedade, de depressão, por conta desse bendito cortisol. E isso é estresse. Agora, retomando aquele conceito inicial de resiliência, de um estressor que te atravessa, vamos pensar o tamanho desse estressor, como ele tem que ser para que ele possa me desestabilizar. Vamos lá, você tem uma situação que te leva a um pico de estresse. Tá? Qualquer situação te levou a um pico de estresse. Você vai mobilizar, geralmente aqui, ferramentas que normalmente você utiliza no seu dia a dia, na sua vida, para lidar com situações. Se você resolver isso, a sua ansiedade abaixa, o seu estresse abaixa e você fica zerado, você fica bem na fita. Se você não resolver isso, o seu estresse sobe, a sua ansiedade sobe, e você vai mobilizar novos recursos, recursos que você nunca utilizou antes. Estão me acompanhando aqui? Recursos absolutamente novos. Se eles derem conta, o seu estresse abaixa, sua ansiedade abaixa, zerou, estou legal, vou caminhando, vou em frente. Se não resolver o problema,
se você não conseguir ressignificar aquela questão, se você não puder mudar de planos e projetos e ir para caminhar para algo novo, o seu estresse e a sua ansiedade, eles sobem mais ainda. Atingir o limite da sua possibilidade de lidar com isso, se instaura o que a gente chama de crise. Então a crise nada menos do que quando todos os seus recursos foram extinguidos e você não tem mais como resolver a questão. Você entra em crise. Aí isso vai exigir, a crise vai te desorganizar por um período de tempo. Uma coisa importante é a gente saber que o ser humano não aguenta mais de 4 a 8 semanas de crise. Se ele tiver por mais de 8 semanas num estado de crise, ele pode ficar patológico. Ele pode entrar numa patologia, numa ansiedade, numa síndrome de pânico, num toque, em qualquer outro transtorno por conta da nossa mente que precisa se organizar. Há uma necessidade intrínseca do ser humano de organização. Ainda que você fale, mas eu não sou nada organizado. Se você olhar minha casa, você vai ver que é uma bagunça. Mas no meio da sua bagunça você se acha. Não é assim? Às vezes, né? Às vezes você não acha. Mas normalmente, no meio da nossa bagunça, a gente se acha. Porque a gente se organiza. Tanto que quando a gente faz algum trabalho em países com situação de catástrofe, a primeira coisa que a gente faz é reorganizar a sociedade em rotinas do dia a dia, para que eles possam então ter referências, padrões, para que a mente volte ao estado normal. Deu para entender aqui então o que nos tira do eixo? Agora, pensando em Cristo, né? Porque quando eu falei de resiliência em Cristo, eu penso em Cristo como nosso modelo. Eu penso em Cristo como aquele que viveu a máxima do ser humano, do humano, e a máxima do divino. Não é isso? Esse conceito de Calcedônia é interessante. Ele diz, olha, o Senhor Jesus Cristo é Deus Verbo encarnado. Ele possui a divindade perfeita, a humanidade perfeita. Sua natureza totalmente divina está unida com sua natureza totalmente humana, ainda sem se confundir, misturar ou alterar. Então, com essa máxima de ser humano, essa máxima do humano, e isso é maravilhoso, porque quando a divindade se aproxima do humano, ele não destrói o humano. Pelo contrário, ele maximiza e ele fortalece aquilo que é humano, aquilo que é ser humano de fato. Diferente dos deuses gregos, né? Que quando se encontravam com o ser humano, eles detonavam o ser humano, né? Eles traziam maldições, traziam muita dor, traziam caos para as colheitas, enfim. O nosso Deus é um Deus que quando se aproxima, faz com que aquilo que é humano de fato e criado à imagem e semelhança dele, se desponte, seja de alguma forma maximizado. E isso é um processo que a gente chama de santificação. Que dia a dia você vai se transformando, quanto mais você se aproxima dele, mais transformação você recebe. Quanto mais perto dele você está, mais transformado e mais capacitado para lidar com as dores, os sofrimentos, as angústias, você se torna. Pastor, o que você está me dizendo? Que no nosso meio não tem depressão? Que no nosso meio não tem angústia? Que no nosso meio não tem sofrimento? Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que a nossa espiritualidade é um instrumento, é uma ferramenta de enfrentamento para a dor, para o sofrimento, para aquilo que mais nos angustia. Encontrar esse lugar em Cristo, onde eu posso receber dele o consolo, a força, a graça para ressignificar a minha vida, para transformar aquilo que tem que ser transformado, para adaptar aquilo que tem que ser adaptado. Eu posso encontrar isso em Cristo. É mais ou menos a figura da sarça
né, que queimava, mas não se consumia. Quando a gente se aproxima do Senhor, a gente queima, o nosso coração queima, mas a gente não é consumido, a gente é transformado. É esse o caminho, então, que Deus nos propõe. Lá em Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 3, a gente tem o seguinte: portanto, também nós, de uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha isso aqui, gente. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Pontos importantes aqui, muito importantes. Primeiro ele fala o seguinte, olha, se livre de tudo aquilo que te atrapalha e do pecado. Quer dizer, além do pecado, há coisas na minha vida que necessariamente não são pecaminosas, mas que me atrapalham na minha corrida. Há coisas, há hábitos, há forma de pensar, há um reducionismo, às vezes, quando eu olho para mim, eu me vejo pequeno demais, eu me vejo sem valia, eu me vejo sem valor, eu tenho uma baixa autoestima, eu não consigo olhar para mim e ver alguém de valor de fato. Eu fui desprezado e aquilo atravessa o meu coração e faz com que eu sinta que eu não sou ninguém. Isso me atrapalha. Sabe por quê? Porque isso borra a imagem e semelhança de Deus na minha vida. Porque para Deus eu sou único, singular, irrepetível. Para Deus eu sou uma obra de arte. Isso não sou eu que estou dizendo, é Efésios que diz: aquele que começou a boa obra irá completá-la. E a palavra obra ali é exatamente isso, é masterpiece. É uma obra de arte, com um valor único. Quando nós nos olhamos, muitas vezes, nós não nos vemos assim. Quando nós nos olhamos, muitas vezes, nós reduzimos a imagem de Deus na vida da gente. Então isso pode me atrapalhar, além dos pecados que talvez eu possa estar vivenciando. Aí ele pede para a gente manter os olhos em Cristo. De fato, Cristo é o nosso exemplo. Eu falei no início que ele é a máxima do ser humano, é a máxima do humano. Então eu tenho que olhar para ele para saber qual é o meu norte, qual é o meu caminho, como eu devo caminhar. Eu devo andar assim como ele andou, para que eu possa viver aquilo que ele quer que eu viva. E o que ele quer que eu viva? O que Cristo quer que eu viva? Aê, Thaís. A vida abundante. Eu vim para que tenham vida. Qualquer tipo de vida. Vida em abundância. Outras traduções falam vida plena. Plena. Viva plenamente. Tenha uma mente plena. Para você viver uma mente plena, é somente olhando para Ele. Porque é Ele quem te leva a essa plenitude. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém te leva à plenitude, senão Ele. O convite de Jesus é de fato que a gente viva essa plenitude nele. Pastor, mas e todas as angústias e as aflições que me atravessam?
Isso faz parte do pacote, viu? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se Ele está em você, você vai passar por tudo isso de uma maneira triunfante. Porque Ele diz, eu venci o mundo. E se aquele que venceu o mundo habita em você, você também vai vencer. Por mais difícil que seja esse momento, Ele está cuidando de você. Por mais difícil, ainda que você não veja, a boa mão dEle está sobre a tua vida. Porque Ele disse que estaria. Porque Ele disse que jamais te abandonaria. E olha só, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Que alegria foi proposta a Ele? Que alegria foi proposta a Ele? Alguém se arrisca? Você. Você era a alegria proposta. Porque se Ele não morresse na cruz, você e eu não poderíamos nos aproximar dEle. Ao olhar para você na eternidade, Ele se alegrou em saber que você seria parte dEle. Você é a alegria proposta. Agora, quando você se olhar, você pode dizer para você, quando você se vê na bad, né, como diz a molecada aqui do lado, você fala, eu sou a alegria proposta de Jesus. Eu não preciso ficar com esse sentimento. Eu posso ter uma reação. Queridos, presta atenção. Você é o que você pensa. Os seus pensamentos vão determinar as suas emoções e o seu comportamento. Se você não mudar os seus pensamentos, se você não mudar a sua mente, se você não transformar a sua mente, você não vai viver aquilo que Jesus veio para você viver. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Quando eu transformo a minha mente, eu consigo me olhar como Jesus me olha. E a grande pergunta é, como que Jesus me olha? Como que Jesus me vê? Eu me trato como Jesus me trataria? Eu olho para mim como Deus olha para mim? Quais adjetivos que você usa para você? O que você diz para você mesmo é aquilo que Jesus diria para você? Se não é, você tem que mudar. Se não é, você pode mudar. Se não é, você pode ajustar os seus pensamentos aos pensamentos dele. E aí, queridos, queridas, é uma oração. Senhor, transforma a minha mente. Me ajuda a me olhar como o Senhor me olha. Me ajuda a me ver como o Senhor me vê. Me ajuda a ver o outro como o Senhor vê o outro. Me ajuda a te ver como o Senhor é de fato. Não raras vezes a gente tem uma visão muito distorcida de Deus. Não raras vezes a gente humaniza Deus com todas as desqualificações, vamos dizer assim, que um ser humano caído teria. A gente diminui o tamanho dele. Pascal, um filósofo francês, diz assim que Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nós retribuímos a Ele a nossa gratidão, construindo também Deus a nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer, o ser humano, ao olhar para Deus, diminui Deus e coloca Deus dentro de uma caixa que não é o tamanho dele. É como aquele mito do Procusto. Vocês já ouviram falar desse cara? Já ouviram falar? Procusto era um cara da mitologia grega
que ele morava numa floresta e, na verdade, era numa caverna no meio de uma floresta. E todas as pessoas que atravessavam aquela floresta, ele convidava para descansar na casa dele. E ele tinha lá uma cama. Se a pessoa era muito grande, ele cortava os membros para caber na cama. Se a pessoa era pequenininha, ele esticava a pessoa para que ela pudesse caber na cama. O safado tinha 2 camas, uma grande e uma pequena. Então, quando o cara era muito grande, ele colocava na pequena, só para mutilar os membros dele. E quando o cara era pequeno, ele colocava na grande, para poder esticar esse cara e infligir sofrimento a ele. O mito de Procusto nos leva ao reducionismo e a forma como nós temos de cortar aquilo que a gente entende que não é e de esticar aquilo que a gente entende que também não está bom. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Isso serve, isso não serve. Ele vai para o céu, eu não vou para o céu. Isso está certo, isso está errado. Ah, Deus não aceita isso, Deus aceita aquilo. Alô? Será que é isso mesmo? Será que Deus cabe nessa caixinha que a gente chama imagem de Deus? Eu digo para você que não raras vezes a gente distorce essa imagem. E aí, pensando na resiliência, uma coisa importante é que Jesus conhecia a sua identidade como filho amado. Jesus sabia quem ele era. Então, o primeiro ponto aqui para nós, olha, ele tem eu sou 18 vezes. Ele fala eu sou. Só no Evangelho de João. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. 18 vezes. Jesus revelando quem ele era. Ele sabia quem ele era. Então, o grande conceito para a resiliência é você lembrar quem você é. Quem você é? Quem é você? Qual a sua identidade em Jesus? Qual a sua identidade em Cristo? Esse é o grande ponto do equilíbrio. Se você tiver certeza da sua identidade, você vai estar muito mais forte para enfrentar os dilemas, enfrentar o sofrimento da vida. Preste atenção nisso. A sua identidade em Cristo é o grande alicerce que vai te promover saúde emocional, saúde integral. Olhar para quem eu sou em Cristo é o grande ponto. Você não é o que você faz, você não é o que os outros dizem, você não é o que você tem, você é o que Deus diz que você é. E o que Deus diz de você? O que Deus diz de você? O que Deus diz de você, Sandra? Que você é amada. O que Deus diz de você, Márcio? Que você é vitorioso. O que Deus diz de você, irmã? Que você é mais que vencedora. E de você? Você é filha amada do Pai. O que Deus diz de você? Você pode, você consegue. O que Deus diz de você, irmã? Você é salva nele, ele te salvou. Te salvou do quê? Muito bom. E de você mesmo, né? Não é? A gente é nosso pior inimigo. Não tenha dúvida disso. Quem nos sabota, na maioria das vezes, não é nem o diabo. Ele adora quando a gente faz isso, mas é nós mesmos. Porque a palavra diz que Deus já venceu o diabo. Jesus já venceu o diabo. O que Deus diz de você? Filho dele. Mas um filho assim como? Será que ele te segura assim? Com certeza. Com certeza. Amados, viver aquilo que Deus diz que eu sou. Outro ponto, saber quem eu estou tentando agradar. Quem você quer agradar? Você vive para quê?
para ser validado pelos outros? Você vive para preencher as expectativas dos outros? Você vive porque os outros dizem para você, olha, você vai ser legal se você agir assim. Você vai ser bacana se você for assado. Jesus não precisava disso. Jesus vivia para agradar somente um, que era Deus o Pai. O resto, ele estava muito seguro de quem ele era, irmãos. Ele não precisava disso. Muitas vezes, nós, religiosos, temos um impulsor que se chama agrade sempre, que é uma dificuldade enorme de dar limites, de dizer não, de colocar fronteiras claras para as pessoas. E a gente deixa que elas avancem na vida da gente, e a gente não consegue dizer não para elas, e a gente vai abraçando, e de repente a gente está em burnout, em verdadeiro estresse, porque a gente não consegue desagradar. Porque a gente aprendeu, lá quando eu era pequenininho, que eu tinha que ser um bom menino. E um bom menino faz sempre aquilo que é mandado. Você não é mais menino, você não é mais menina. E você pode escolher o que é bom e o que não é bom para você. O que pode ser prioridade e o que não é prioridade na sua vida. Você não precisa ser validado pelos outros. A sua validação tem que vir de Deus. Jesus nunca deixou a aprovação ou a rejeição controlá-lo. Ele viveu somente para uma audiência, seu próprio Pai. Conhecer o meu chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe para que Deus te chamou? Você sabe qual é a sua missão? Qual o significado e o sentido da sua vida? Isso é você que tem que buscar. Amado, isso é algo seu, é único. Mas pastor, como que eu faço isso? Ore ao Senhor e peça para Ele te mostrar. Senhor, para qual propósito tu me chamastes? Cada um de nós, a palavra de Deus diz que Ele deu dons e talentos para cada um de nós. Cabe a mim descobrir que dom é esse, que talento é esse, para que eu possa exercitar e desenvolver. Se eu não exercito, eu não desenvolvo. Então ore pedindo ao Senhor que te revele, para que você possa então exercer. Nossas vidas serão sempre dirigidas por alguma coisa. Ou elas são dirigidas por Deus, pelo significado, pelo propósito, ou elas serão dirigidas por pressões. E se você não dirigir a sua agenda, a sua vida, alguém vai dirigi-la. Aí me veio, né? Se você não fizer a sua agenda, alguém vai fazer. Alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz, é como o vento, é como a folha que vai para lá e vem para cá. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Propósitos firmes trazem paz e diminuem os conflitos na nossa vida. Aquele que tem um forte porquê viver, suporta praticamente qualquer como. Aquele que tem um forte porquê viver, suporta praticamente qualquer como. Se você tiver de fato pelo que viver, você vai fazer os seus enfrentamentos e vai entender que aquilo faz parte de um processo de crescimento na sua vida. E você vai poder então passar por aquilo de uma maneira mais leve, não tão pesada. Foque no que realmente importa. O que importa de fato? A nossa mente é muito dispersa, irmãos. Presta atenção nisso. Geralmente, a gente está em vários lugares. A gente não está quase nunca aonde os nossos pés estão. A gente divaga, segundo pesquisas, 47% da nossa existência, a gente passa divagando. A nossa mente passa
ou no presente, ou no futuro, ou no passado. Você está aqui agora comigo? Ou você está em algum outro lugar? Vem para cá. Esteja onde seus pés estão. Né? Foque no que importa. Isso é saúde para você, isso é saúde para nós. Ter tempo a sós com Deus, a solitude. Eu falei que é contemplando que somos transformados. Contemplação exige um tempo onde eu olhe para Deus, onde eu possa estar com Ele. Durante o meu dia eu tenho que encontrar um espaço para que Deus possa estar preenchendo. Isso é disciplina. Disciplina é você encontrar abrir um espaço para que o sagrado possa se manifestar na sua vida, para que você possa viver aquele momento com Deus. Isso é disciplina espiritual. Abrir um espaço onde você possa, então, viver aquele tempo com Deus. Como é que tem sido a sua caminhada nessa correria da vida maluca, nessa roda da vida que não para? Você tem conseguido separar um tempo para estar com Ele? Tem conseguido? Abre esse espaço. Não precisa ser muito, não. Começa com 10 minutos. Você acha que você consegue? 10 minutos do seu dia. Você acha que você consegue parar 10 minutos? Até mais, né? Mas vamos começar aqui, né? Porque às vezes nem isso a gente dá na nossa correria do dia a dia. 10 minutos. Olha só. 10 minutos. Você faz o que a gente chama de lectio divina. É uma técnica que veio lá dos padres que fugiram para o deserto, para fugir da corrupção de Roma. E eles tinham essa técnica de meditação. O que você faz? Você pega um texto da palavra de Deus, texto pequeno, pensa Salmo 1. Você lê esse salmo uma vez, em voz alta. Você lê a segunda vez, riscando aquilo que te chamou a atenção. Você lê uma terceira vez, só o que você riscou. E aí você ora, porque ali você encontrou um princípio. E aí você coloca isso em ação. Hoje eu vou viver isso. A palavra diz, não sente na roda dos escarnecedores. Hoje eu vou viver isso. Isso é a lectio divina. 10 minutos, irmãos. Lê o texto uma vez em voz alta. Lê uma segunda vez, grifando aquilo que te chamou a atenção. Lê uma terceira vez, só o que você grifou. Aí ora, pedindo que Deus te ajude a vivenciar aquele princípio que você conseguiu pensar naquele momento. E se coloque em ação para você realizar aquilo. 10 minutinhos. Aqui não é a quantidade da leitura, mas é a qualidade da leitura. Você não precisa se preocupar na exegese do texto, só leia de maneira que aquilo caia no teu coração e fale com você. Para estudar outros momentos, esse é um momento de contemplação. Ok? Lectio divina, 10 minutinhos. Faz isso, você vai ver a sua vida avançar. A oração é um grande desestressor. Ela é uma câmara de descompressão. Quando você ora, você desestressa. Por quê? Porque quando você fala, você se organiza. A sua fala te organiza. Então, quando você fala com Deus, você vai se organizando internamente. E o Espírito Santo vai te dando impressões e vai guiar você por um caminho mais fácil, por um caminho mais vivo, por um caminho mais produtivo. A oração é um grande segredo, irmãos. E ela pode estar na sua vida diariamente. 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 Como a respiração. Da mesma forma que você respira, você pode orar. Jesus, Senhor Jesus.
Toma conta disso. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, eu te pertenço. Eu pertenço a ti. Oração do coração é uma respiração. Exicasmo. Você respira. Senhor Jesus, quando você solta o ar, dá-me graça para viver esse dia. E vai vivendo, e vai orando, e Deus vai arrumando as coisas para você, para a sua vida. Atenção, irmãos. 3 grandes pontos: atenção, intenção e atitude. Você colocar atenção naquilo que você está fazendo. Você trazer a sua mente para o presente. Você vir para cá, aqui e agora. Você ter uma intenção. Qual que é a minha intenção? A minha intenção é buscar a Deus nesse momento. A minha intenção é crescer em Cristo. A minha intenção é que eu possa me desenvolver e crescer espiritualmente e emocionalmente. Essa é a minha intenção. Qual que é a minha atitude? A minha atitude de curiosidade. Quero saber mais. Eu quero conhecer mais. A minha atitude de compaixão. Olha aqui, autocompaixão. Você se tratar com graça e misericórdia. Você ser menos rígido com você. Você se machucar menos e se amar mais. Porque você só vai amar à medida que você se ama. Presta atenção nisso. Você só vai amar na medida em que você se ama. Que Deus desenvolva esse amor em nós. Para que a gente possa se amar. Porque eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Na mesma medida. E às vezes eu olho para mim e eu não me amo. Eu me trato tão mal. Sua atitude de autocompaixão. Autocompaixão não é autocomiseração. Autocompaixão é diferente. É você se tratar como Jesus te trataria. Sem julgamento. Sem julgamento. Não é Deus que te acusa. A palavra de Deus diz que o Espírito se entristece dentro de nós. Ele não nos acusa. Sabe quem nos acusa? Quem é o acusador dos santos? É o diabo. É isso que a palavra diabo quer dizer. Acusador. E a gente fica com o dedo apontado para nós mesmos, nos acusando, acusando, acusando. Para de se julgar. Oi, querida. Autocomiseração é quando você se coloca numa situação para baixo. Eu não valho nada, eu não tenho valor, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou digno. Isso é autocomiseração. Você se vitimizar, exatamente, se colocar numa posição vitimista. E a autocompaixão é você se olhar com esse cuidado. Você se abraçar como esse pai está abraçando essa criança. Você se abraçar como um pai abraça uma criança, abraça o seu filho. Isso é compaixão. Exercita isso. Exercita isso. Você vai ver que a sua resiliência vai aumentar. E para finalizar, lembre-se quem você é, saiba quem você quer agradar, conheça o seu chamado, foque no que realmente importa, tenha tempo a sós com Deus e viva o hoje, o aqui e o agora. Esse é o caminho para a resiliência. Amém? Uau! Eu espero que você tenha trilhado esse caminho, que você guarde algumas coisas aqui que foi dita, muita informação. Acho que algumas coisas fiquem impregnadas aí no seu coração. E talvez, sabe qual é uma das que eu acho mais importante? É essa autocompaixão. É você se tratar de maneira mais gentil e mais cuidadosa. Amém?
E perguntas, tem alguma? Vamos lá? Oi, irmã. Gente, eu estava pensando sobre a autocompaixão, né? Que muitas vezes a gente realmente foi induzido a pensar como isso você está falando, autopiedade, autocomiseração, que não é, realmente é diferente. É o que você fala, é a gente se abraçar, ter esse olhar. Como que eu olho para o outro que está numa situação difícil? O outro que não fez o que a sociedade queria que ele fizesse. Nós olhamos com piedade. Nós que somos de Cristo, a gente fala, Senhor, tem misericórdia dessa vida. E às vezes a gente nos trata diferente disso. A gente consegue ser bom para os outros, isso é muito ruim. Muito bom. Mais alguém? Oi, Márcio. Pastor, eu estou pensando nessa esquecer do ponto. Sim. Eu vejo que tem muita gente ferida como igreja ou pastores sobrecarregados. Cada um não se percebe na sua atuação. As pessoas falam assim, fulano saiu ferido da igreja, mas será que era só obrigação do pastor e tal? Será que não tem pessoas deixando de exercer o seu dom? Por isso está faltando, por isso que está tanta gente triste, tanta gente... Acho que é uma coisa para a gente pensar. Muito bem. Muito bom, Márcio. Olha, a gente tem instrumentos de medida que nos ajudam a entender, por exemplo, quais são os meus dons, né? A gente pode até trazer isso aqui para o single, que seria, na verdade, é uma escala de dons. 200 perguntas, você vai respondendo. É como um teste vocacional. A gente fez isso para os dons do Espírito. E você vai encontrar ali qual que é o seu dom. Mestre, evangelista, socorro, administração, enfim, qual que é o seu dom? Para você poder, então, investir no seu dom. A gente pode propor isso aqui, fazer um dia esse teste, essa escala de dons, para saber aonde definitivamente está o seu dom. Muito bom, Márcio, porque se eu sei, eu posso trabalhar nele. Eu só desenvolvo o que eu exercito. Se eu não souber, como que eu vou exercitar? Não é verdade? Muito bom. Tem um risco de trazer crise de identidade, né? Com certeza. O diabo tentando Jesus no deserto. Se você é... Exatamente. Muito bom. Muito bom. É verdade, a gente volta lá no primeiro ponto, né? Lembre-se quem você é. Muito bom, Márcio. Mais alguém? Oi, irmã, passa para ela, por favor, o microfone. Uau, que legal, gostei disso, hein? Eu falo, hoje eu tenho WhatsApp porque ele é muito prático. Se eu tiver, eu falo tudo. Incomoda um pouco. Sim. Mas eu cometi que, às vezes, por exemplo, outro dia vi os pacientes sentidos na atividade. Quando eu parei para ver, eu fiquei exatos 1h30 sem ligar. Olha só. É isso mesmo. É verdade. Que coisa. É isso mesmo. É viciante. É isso mesmo. Eu acho que muitas vezes a gente fala de educação da vida, de toda pessoa que buscar, e a gente não tem esse tempo para buscar, eu só não tenho vontade de ficar buscando. É verdade. Eu falo por mim mesmo, Eu concordo com você. É isso mesmo. É disciplina, é exercício. E não é fácil a gente fazer isso, de fato, né? Separar esse tempo de qualidade para Deus. Mas tem que ser um propósito para nós. Se a gente quer crescer, é o preço que a gente tem que pagar para crescer. Não tem almoço grátis. Não tem. Né? Eu tenho que pagar um preço
para esse crescimento. E é isso que você trouxe, o quinto elemento. Não é o filme do Brad Pitt, não. É ter tempo a sós com Deus. Ter tempo a sós com Deus. Obrigado. Aí, a ela, depois você. Pode falar, pode. Depois a senhora. Uhum. Ah, ele é bárbaro. Ele é neurocientista. Sim. Verdade. E a sugestão dele é em relação a cessar essa cadeia, porque você começa a viver uma cadeia de hiperestímulo, e isso leva à procrastinação daquilo que efetivamente importa. Sim. E ele sugere que você faça um detox. Sim. Muito bom. Aí você consegue reorganizar a sua mente e colocar o item 5 em primeiro lugar. E tirar o Instagram, tirar, enfim, todas as redes sociais. Isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Maravilha. A nossa mente ela se acostuma com essa hiperestimulação. E tudo aquilo que não nos estimula tanto acaba não sendo tão prazeroso. Então, por exemplo, a gente aqui sentado, né, ouvindo uma pessoa, isso é totalmente analógico, né? Isso não é o digital que a gente vive hoje. E principalmente as crianças, os jovens, estão vivendo um grande conflito, porque a capacidade de concentração deles diminuiu demais. Por conta dessa superestimulação, eles não conseguem mais sentar numa sala de aula e conseguir acompanhar essa sala de aula nos modelos antigos. Ou a gente reformula as nossas salas de aula, ou a gente vai ter muita dificuldade para poder fazer com que essas crianças, esses jovens, atinjam um grau de educação adequada. Né? O Brasil tem 25% de crianças com déficit de atenção, com TDAH. A França tem 0,2%. E o problema não é geográfico. O problema é que lá eles ficam 30 minutos diante de uma tela. Aqui, as crianças brasileiras ficam de 6 a 8 horas. Essa é a grande diferença. Obrigado, irmã. Boa contribuição. A irmã. Muitas vezes as pessoas não têm medinho, mas não é difícil. Ao longo do tempo, eu deito meia-noite, uma hora, 2, 3 horas da manhã, e quando eu não consigo dormir. Aí eu comecei a entender a vida, e durante o dia, não tinha tempo. Mas quando você deita e relaxa, por que eu não durmo? Por que eu só não durmo? Por que fica a bola lá? Eu não durmo. Eu fui me perguntar. Eu falei, não quero dormir. Quero te ouvir. Quer dizer, quando eu me pego, assim, no final do seu deitar, Sim. Que bom, que bom. Sim. Muito bom. Muito bom. Qual é o nome da irmã? Valquíria, muito bem. Olha só. Tudo isso é muito individual, né? Eu não vou colocar Deus na caixinha do Procusto, né? Para a irmã, Deus age dessa forma, né? Comigo, tipo, se eu durante uma semana eu acordo sempre às 4h15, 4h15, eu entendo que Deus está me chamando ali para orar, né? Porque eu olho para o relógio ao mesmo horário, eu olho para o relógio ao mesmo horário, eu olho para o relógio ao mesmo horário,
Deus está me chamando para orar. Perfeito. Agora presta atenção. O sono é fundamental para a restauração da nossa mente e do nosso corpo. Então, se você tiver com dificuldade de dormir, você tem que fazer o que a gente chama de higienização do sono. Por quê? Pessoas que não dormem não respondem à terapia. 40% das pessoas que não dormem não respondem a processos psicoterapêuticos. Pessoas que ficam mais de 3 dias sem dormir, ela surta. Ela surta, porque a nossa mente precisa do sono. A sua mente não para enquanto você está dormindo. Ela está funcionando, mas ela vai para um nível diferente de funcionamento. Tanto que você sonha, né? Porque a sua mente está operante. Mas ela entra num nível que a gente chama de descanso. Isso é fundamental para a nossa saúde integral. Às vezes, o remédio é necessário. Se a pessoa está com uma insônia muito exacerbada, ela precisa dormir. Porque se ela não dormir, ela vai surtar. Todo surto psicótico é antecedido por um período de insônia. Esse é um dos alertas que nós temos. Então, preste atenção. Deus trata com você de uma forma, né? Mas a gente não pode tornar essa forma a forma única de Deus tratar conosco. Muito bem, Valquíria. Deus me acorda também. E às vezes eu falo, não, hoje não, pai. Hoje não, hoje não. Oi, minha irmã. Fala no microfone, fala no microfone. Aí ele te acorda. Uhum. Uhum. É isso mesmo. Ele tá. É isso mesmo. É isso mesmo. E quando você. Ai, não vou falar isso. Fala. Eu vou falar. E quando você dorme, você se vê orando. Já aconteceu isso com você? Maluco, né, gente? Você está dormindo e você está orando, você se percebe orando. E às vezes não fala para o meu pastor em línguas. Aí você fala, caramba, o que é isso? Deus está orando, né, velho? É o Espírito que intercede por nós. Oi, alguém estava com o microfone? Pois não. Porém, o item 4, eu acho que muitas vezes nos rouba esse tempo. Por quê? A gente realmente focar naquilo que importa. Uhum. A gente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, eu saber que eu faço todas as coisas Isso mesmo. naquilo que me fortalece e eu vou entregando o meu dia a dia nas mãos de Deus. Porém, nós vivemos numa sociedade que a gente cobra o tempo todo. Sim. Você tem que ter, você tem que ser, Fato. Coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, essa cobrança, que aí você fala, bom, depois eu vou embora, depois eu vou alguma coisa assim, eu vou ter um tempo só com Deus. Quando você vê, é o que a senhora havia falado, nosso dia terminou e eu não cumpri a minha agenda, é isso mesmo. E aí, se eu puser na minha cabeça o que importa realmente é Deus, eu focar, eu tenho que fazer isso, Deus vai me fortalecer. Uhum. Mas para isso eu tenho que saber administrar realmente aquilo que importa. O que é prioridade, né? Exatamente. Na hora que eu conseguir fazer isso, eu vou ter um tempo, não só um tempo pequenininho de 10 minutos conversando, mas um tempo realmente aqui que vai agradar a Deus no momento que eu estiver com Ele. Muito bom, muito bom. Qual o seu nome? Obrigado. Kelly. Obrigado, Kelly. Não, aqui a irmã tem uma pergunta. Vai, o charmoso. Está aqui. Sim. Esse tempo a sós é a oração. O que a oração nos proporciona? Eu vi um estudo sobre isso. Que a oração, o cérebro de quem ora, a questão da forma como é trabalhado. Deus já nos levou a esse entendimento como igreja, de que nós temos que entregar sim. a necessidade, cuidar de nós, e a gente entende isso em tempo de oração. Então, quem ora descansa, e isso foi comprovado. Verdade.
Sim. comprovado de que é um cérebro que descansa. Uhum. Consegue viver em paz mesmo no meio do caos. Uhum. Sim. Momentos de pressões, de dificuldades. E lembrando também que Jesus foi um homem de dores. Uhum. Ele passou, ele foi mais rejeitado entre os homens, então ele passou toda essa pressão na alma dele. Né? A gente tem Jesus como nosso exemplo, mas também no momento da dor a gente tem que olhar para ele. Sim, é fato. Foi algo assim, e a oração é terapêutica. Uhum. É um tratamento espiritualmente intenso de Deus. Eu sou testemunha Uhum. de que eu tive que aprender esse caminho de descansar. Uhum. E eu acredito que todos nós temos experiências Uhum. Sim. então, esse tempo a sós é primordial para que todos os outros, né, sejam realmente Contemplados, né? Isso mesmo, bacana, muito bem. Olha, essa pesquisa é interessante, eles fizeram essa ressonância magnética em pessoas que oravam, pessoas que não oravam, pessoas que meditavam, pessoas que não meditavam, e eles descobriram o seguinte, que a oração e a meditação faz com que você produza uma grande quantidade de dose, que é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, que são os hormônios ou os neurotransmissores que trazem equilíbrio e bem-estar para você. E olha, a oração e a meditação aumentou os níveis de serotonina e de dopamina em 70%. Exatamente a quantidade, o percentual que os antidepressivos e os ansiolíticos também geram em você. Então você unir, se você tiver num quadro de depressão, onde você precisa dessa medicação, você unir isso à oração e à meditação vai fazer com que seja potencializada essa medicação e você vai passar por isso de uma forma mais rápida. Obrigado, viu? Boa contribuição. Oi, irmã. Eu queria só, você já falou, mas eu queria reforçar aqui o que o síndrome do pânico. Uhum. Dentro desse quadro, por ser uma pessoa cristã, está dentro de uma igreja, não foi mesmo com interesse. Muitas vezes, isso é um conceito muito grande. Sim. Contra tomar remédio, contra, né? Tinha que expulsar, Falta de fé. E isso foi muito difícil, porque o começo do tratamento, tudo que eu tinha que fazer, porque realmente eu tenho um estado bem sério, eu tinha que tomar medicação. Sim, sim. E foi uma luta terrível, até eu entender. E acho que essa coisa da autocompaixão, até aceitar que aquilo foi sim uma permissão de Deus. Eu aprendi muito sobre a oração, quantas noites que eu não conseguia dormir, e que eu orava, e que o sono só vinha com oração como leitura da Bíblia. Mesmo tomando medicação, eu não conseguia dormir. Sim. Então, assim, eu acho que nesse processo, que foram alguns anos, muitas intervenções, bem sério, eu vivi momentos assim, conhecendo pessoas dentro da igreja, pessoas seríssimas, Sim, sim. e que não dividiam, e que ficavam assim, emperrados, né? Pessoas assim com depressões profundas, problemas sérios de pânico também, de ansiedade, e que não se tratavam, por um puro preconceito. Sim, né? sim. Então eu acho assim, eu tenho certeza que Deus, que Jesus, a comunhão com Ele, a oração é a nossa melhor terapia. Amém. Eu fiz análise, terapia o tempo inteiro, mas nada substitui isso. Isso é realmente uma novidade. Sim. Nos cura. Mas a gente tem que sempre entender que realmente, se você, por qualquer razão, na nossa vida acontece isso, a gente precisa saber que nós podemos e devemos fazer uso da medicina. Muito bem. E do tratamento, e que isso, às vezes, é
Sim. E se você não está fazendo, às vezes você está pecando. Né? Então, assim, eu hoje, eu ainda tenho que tomar um pouquinho de remédio. Me incomoda. Já tentei deixar 1000 vezes e não consegui. Aí o médico falou assim, Débora, você pode entender que se você não dormir, vai ser milhões de vezes pior. Esse remedinho, se você tivesse pressão alta, você também ia ter que tomar um. Sim, muito bem. Então você tem que tomar esse remedinho para ajudar, porque você tem um quadro de insônia gravíssimo. Então, fazer isso foi assim, uma libertação. Libertador. Eu aceitar que eu tenho esse problema. Eu fiz muitas coisas para me libertar e a gente não manda em Deus. Então a gente não, se Deus não te curou, Ele pode. Mas se Ele não te curou, você precisa ir atrás. Sim. Você precisa se cuidar, se tratar. E aprender com isso. E existe assim, um preconceito muito grande em nós, os cristãos, dentro da igreja, de tratar as doenças que são Da mente. né? Sim. Da mente. Então, eu precisei falar. Ótimo. Que bom. Excelente. Eu encontro muitas pessoas assim, e não falam. Não falam, não compartilham. E que sofrem grande dor, né? Qualidade de vida diminui demais. Exato. Né? Então, a gente tem visto assim, vários pastores com depressão, se matando, cometendo suicídio, pessoas cristãs, né? E a gente sabe o que existe. Sim, essas sim. doenças, e a gente precisa encarar isso de uma nova forma. Muito bom. Saber, que Deus, se Ele permitiu, eu, por exemplo, na minha vida, eu posso falar. Meu maior crescimento espiritual foram esses anos muito difíceis. Eu imagino. E para mim, assim, em todo tempo, o Sandro me conhece há muitos anos. Nasci dentro da igreja, sempre fui super ativa, de tudo todo dentro de igreja. Mas que eu possa dizer que você cresceu espiritualmente No meio desse quadro. Muito bom. Então, não existe fórmula, é individual, e às vezes Deus permite que isso aconteça com você, para que Ele trate que você conheça Deus mais profundamente. Sim. Numa forma que a gente não está acostumado e a gente às vezes não aceita. Né? Muito bom, Débora. Obrigado pela contribuição. Exatamente. Gente, isso chama psicofobia, né? A gente tem isso dentro da igreja, entre os religiosos, na verdade, e isso é uma coisa que a gente tem que tratar. Por quê? Porque é doença. Está no CID. CID é o Código Internacional de Doença. F32, depressão. F41 é ansiedade. F41.1 é síndrome do pânico. Está lá, é uma doença da mente. A gente sabe hoje que o cérebro de uma pessoa depressiva tem pontos de inflamação. Está inflamado. O que a gente não sabe é como que o antidepressivo funciona como um anti-inflamatório, porque desinflama essas áreas do cérebro. Mas está lá. Então, irmãos, a gente tem que tirar esse preconceito e saber que a medicina avançou por conta da graça de Deus. Né? E da mesma forma que um hipertenso tem que tomar uma medicação, um diabético tem que tomar insulina, aquele que tem depressão, muitas vezes vai ter que tomar uma medicação. Aquele que tem quadros de ansiedade tem que tomar uma medicação. Por quê? Para que o seu cérebro possa receber aquilo que está faltando. Grande parte do seu corpo é minério, são minerais que você encontra na terra. E às vezes está faltando um. E a medicação vai colocar isso no lugar. Bipolaridade é falta de lítio, um metal alcalino que o cérebro elabora. Quando a pessoa tem falta de lítio, ela tem um descontrole. E não tem cura isso. Presta atenção. A pessoa tem que tomar para o resto da vida.
Às vezes diminui a medicação, mas de tempo em tempo tem que retomar. Porque falta essa produção. Então, irmãos, a gente tem que ser menos ignorante, né, menos julgador, né, menos punitivo, e saber que Deus também abençoou a medicina para que a gente pudesse ter mais qualidade de vida. Muito bom, vamos encerrar, né? Porque olha, ele já falou que acabou, né? Vem. Vocês vão falar, obrigado.